Boa noite, amigos do YouTube, do Facebook. Nessa noite, nós queremos trazer uma homenagem para reflexão no dia de finado sobre o tema Os Ossos de Eliseu. 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Quando chega essa data, dia de finado, nós lembramos de alguém que tombou em pleno vigor, em plena maturidade, arrebatado bruscamente do nosso convívio. Atendendo ao chamado inapelável, aquele chamado a que ninguém pode deixar de atender. Deixa a nossa sociedade, onde ele era tão útil, dotado de um espírito de cooperação, onde ele foi um marco, escrevendo toda a sua história nas páginas de sua própria vida. Eliseu também marcou a sua geração. Morreu Eliseu e o sepultaram. Versículo 20 diz que Jeoás era rei de Israel e havia visitado antes de Eliseu morrer e até chorou. Com as mãos sobre as mãos de Jeoás, que estava segura numa flecha, um arco, em direção ao oriente, profetiza pela última vez. Desta vez, decretando vitória sobre os sírios, e ainda indignou-se, porque o rei só sinalizou 3 vezes, quando deveria ter sinalizado 5 ou 6 vezes, com significado de vitória até o fim dos sírios. Mas aqui nós percebemos que a vida é um ponto entre 2 eternidades. A entrada de cada ano, bandos dos moabitas invadiam a terra para saquear os israelitas. E certo dia, enquanto levavam um corpo para ser sepultado, alguns israelitas avistaram um desses bandos que se aproximavam. Então, às pressas, os israelitas abriram a sepultura de Eliseu e lançou o morto dentro dela. Mas o versículo 20 dá detalhes que um defunto que ressuscita um outro defunto. Assim que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou. Eliseu, profeta de Deus, deu as sequências às atividades de Elias. O nome Eliseu significa Deus é a salvação. E teve a sua vocação, anunciando para seus familiares quando estava lavrando a terra. Ele entendeu o chamado e foi avisar os seus familiares, pois sabia que a partir daquele momento sua vida seria completamente diferente. Pois um profeta tem ciência que o seu chamado é para as coisas do Rei de Deus em primeiro lugar. Após ver seu mestre e senhor ser arrebatado, Eliseu recebeu uma porção dobrada do Espírito e foi usado por Deus em vários milagres. Ao tocar os ossos, simboliza intimidade, Gênesis 3:23. Os ossos dos meus ossos.
No caso de Eliseu, foi uma intimidade nacional e patriótica, conforme Juízes capítulo 9, versículo 2. Aplicando na vida comunitária da igreja, o testemunho de um irmão que partiu para com Deus ressuscita um morto no pecado. Eliseu é um prótipo do próprio Cristo na morte, em Mateus 27, 52, que abriram-se os sepulcros e muitos santos ressuscitaram. Ele, no caso de Eliseu, cumpriu apenas a intimidade nacional. Cristo cumpriu ambas, a intimidade nacional e a intimidade espiritual, pois todos hão de ressuscitar no último dia. Eliseu realizou muitos milagres e anunciou acontecimentos como sucessor de Elias. E depois que subiu ao céu, Eliseu ficou com a capa e fez seu primeiro milagre, dividindo as águas do Rio Jordão e passando pelo meio delas. Aplicando-se na vida da igreja, Jesus também nos deu o Espírito Santo para revestir-nos e consolar. João capítulo 14, versículo 16 e 17 e João capítulo 15, versículo 26. Para dividirmos o mar dos povos e nações, cumprindo a nossa vocação salvífica. É difícil suportar a dor da separação, se não fosse a doce comunhão do Espírito Santo de Deus nos conformando e nos dando consolo, porque Deus tem um projeto na vida de cada um. Eu quero concluir declamando aqui um dos meus versos, meus poemas, que tem como tema morte. Quem na vida amanheceu, no ocaso adormeceu, os seus lembrança é a voz do porvir, pois a morte há de vir na triste esperança. No palco da vida, se cessa da lida, ser bravo, ser forte, de uma tarde amena, toda alma pena, não fujas da morte. Eis um fatal tributo, todos planteiam luto, que no peito encerra, quem passa pela vida sofreu, em plástico repouso adormeceu, voltando ao seio da terra. A vida é um cais de torpeza, a vela que está acesa, às vezes tão formosa, de repente a tristeza, quando se apaga de surpresa, esta vida cor-de-rosa. É quando chega a morte, leva o fraco e o forte, momento de agro sofrer, que invade o sentimento, a alma recebe o alento, se por acaso não morrer. Em plácido repouso adormece, a luz da vida perece, sai da rocha o diamante, não choreis coisas tais, quanto um justo céu a mais, com esta alma radiante. Não é sofrer demais, tem dois gumes fatais, esta vida que é um punhal. E o viver é sofrer, lutar e morrer, na ironia de um ideal. A morte é uma mudança, a cruz vira a esperança de paz e de luz, brilhando numa cidade, sem lágrimas, sem falsidade, no paraíso de Jesus. Que Deus conforte os